Mais um estudo, disse Jesus. Hoje nós falaremos sobre as aflições, as tribulações, mas praticamente as aflições que todos aqueles que são de Deus, né? Todos que nasceram de Deus passam, né? E aquele que não passa por aflições, há que se pensar se realmente nasceu de Deus. Porque o que está escrito, não é? Que todo aquele que é nascido de Deus, não é? Vence esse mundo por causa das aflições. O nosso Senhor Jesus, não é? Através de João, no livro de João, no capítulo 16 e versículo 33, mesmo antes de ele ser crucificado, ele deixou algo para os seus discípulos, que no mundo nós teremos muitas aflições. E o Senhor Jesus diz assim para eles: estas coisas vos digo, para que tenhais paz em mim. Passais no mundo, passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, disse o Senhor Jesus. Se Jesus venceu o mundo, por isso que ele termina essa frase assim, eu venci o mundo. Quer dizer, é como se ele dissesse, vós também vencereis o mundo. E o próprio João, na sua epístola de 1 João 5:4, diz assim, que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Vence as aflições. Umas traduções dizem aflições, outras dizem tribulações. É a mesma coisa. A pessoa passar por uma aflição ou passar por uma tribulação é a mesma situação. E o justo passa por muitas aflições, como está escrito. Mas Deus de todas elas o livrará. Está escrito. E Davi, ninguém passou por mais aflições, tribulações do que Davi, quer seja direta ou indiretamente. Nós também passamos por aflições e também por tribulações porque cometemos erros. E outras vezes não. Somente por causa do nosso Senhor Jesus nós somos perseguidos. E nessa perseguição nós passamos por aflições, por tribulações, quer seja na família, no trabalho, na vizinhança, em qualquer outra coisa que nós participamos neste mundo. Nós passamos por aflições. E mesmo entre aqueles que nem sabem que nós somos de Deus, não é? Nos julga mal e nós viemos a passar por aflições. E até dentro da casa de Deus, as pessoas passam por aflições. Porque o diabo trabalha em todos os lugares, e principalmente dentro da igreja, não é? Se o homem de Deus não andar no espírito, o diabo pode usar. E o motivo de muita gente abandonar a fé por não entender que o diabo também trabalha dentro das igrejas. Não só fora, dentro das igrejas. É mais difícil ele trabalhar, mas ele trabalha. Aqui fora, então, ele está solto. Tudo o que ele puder pegar, principalmente nas suas falhas, então ele vai trabalhar contra você. Mas o Senhor Jesus aqui advertiu os discípulos que no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quer dizer, o Senhor Jesus trouxe uma palavra de segurança. Vós também vencereis. E se formos ali em Salmos 107, 4 vezes no mesmo salmo, Davi fala a mesma coisa. Deixa-me encontrar aqui. Davi fala a mesma coisa 4 vezes no mesmo salmo. No Salmo 107. Logo no versículo 6, 107, 6, ele diz assim: então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e ele os livrou
das suas tribulações. Algumas traduções dizem das suas aflições. Pois no versículo 13 diz a mesma coisa outra vez. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e ele os livrou das suas tribulações. No versículo 19, no mesmo capítulo, diz assim: então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e ele os livrou das suas tribulações. E logo por último, no mesmo capítulo, ele diz a mesma coisa. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e ele os livrou das suas tribulações. Quer dizer, aqui mostra claramente que vêm as angústias, as tribulações, mas o Senhor Jesus nos livra de todas elas. Mas nós temos que clamar a Deus, ainda que seja por nossas falhas, diretamente e indiretamente, não pelos nossos pecados, porque nós escolhemos. Agora, em questão de falhas, Deus nos livra. Deus nos livra, nós temos que clamar a Deus. Há situações que passam, não é, na nossa vida ou venham a passar, nos leva às aflições. Até para dormir, não dormimos bem por causa das aflições, das injustiças que nos trazem as aflições, das tribulações que trazem as aflições. Foram outros problemas que nos trazem aflições, contas para pagar, situações que são, aos olhos humanos, impossível de se resolver. Mas se clamarmos ao Senhor, Ele mesmo nos livra de todas essas tribulações. Porque é Deus que nos livra do laço do passarinheiro, das armadilhas do diabo, no trabalho, em casa. Só você sabe onde está o seu problema que lhe tem trazido as aflições. Eu também tenho os meus problemas e alguns trazem-me aflições. Mas o que fazer nesse momento de aflição? Nós temos que confiar. Você sabe que confiar é algo super importante para Deus. A confiança em Deus. Você passa por um problema e você não sabe como resolver. Por quê? Porque não é você que vai resolver esse problema. Você tem que confiar até o fim. No final, Deus lhe dará a resposta desse problema, a solução desse problema. Ele mesmo resolverá esse problema para você. Eu já tive problemas que eu não sabia como resolver. Eu simplesmente orava a Deus, clamava a Deus. De madrugada, pela manhã, durante a tarde, quando nós estamos em aflição, é o momento que nós mais oramos a Deus, mais clamamos a Deus. E Deus permite que venha para reavivar a nossa fé. Porque não é também somente a fé. A fé todos nós temos, mas é a confiança em Deus. Porque nós temos fé, clamamos a Deus. Será que você tem confiança que Deus vai lhe resolver esse problema que você acha que vai ser impossível o homem resolver? Mas não para Deus. Para Deus não existe coisa impossível ou extraordinária ou demasiadamente difícil, como Deus disse. Existe alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Não, não existe. Não existe o impossível para Deus. Então, o que resta em nós é confiarmos em Deus, nas suas promessas. Há uma promessa que eu sempre me lembro. Deus disse que restituía os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, migrador, destruidor e migrador. Por quê? Porque o devorador, ele já repreende. Foi o único que resistiu. Mas e os anos que nós perdemos por causa das nossas falhas, dos nossos erros, dos nossos pecados? E você que é a pessoa que abandonou a Deus? E a sua vida se tornou um inferno. Perdeu tudo, perdeu seu casamento, seu trabalho. Está agora até a viver de favor na casa de um familiar. Mas você é uma mulher de Deus. Você é um homem de Deus
e você se encontra nessa situação. Então, o que esperar de Deus? Confiar. Você não tem outra solução. Confiar e seja fiel a Deus. Se você caiu no pecado, abandona o seu pecado. Volta para Deus. Mas você tem que confiar. Não é só a fé, mas a confiança. Às vezes a pessoa tem a fé para fazer um voto a Deus para resolver essa situação, mas não tem confiança para esperar a resposta de Deus. Davi esperou confiantemente e Deus é que vingou dos seus inimigos. Deus é que vingou. Porque a vingança não é nossa. Quando você confia em Deus, Ele livra dessa aflição e vinga dos nossos inimigos. Mas por isso que nós temos que orar pelos nossos inimigos. Porque se você não orar pelos seus inimigos, como é que Deus vai te vingar? Davi disse: esperei pacientemente no Senhor e Ele me vingou dos meus inimigos. Quer dizer, você ora a Deus e é Deus que vai responder. Mas nós não sabemos da resposta de Deus. Mas Deus sabe a melhor resposta para nós. Nós podemos pensar, se até nós pedimos aquela resposta, mas Deus não responde da maneira que nós pedimos, porque Ele sabe o amanhã, o que espera amanhã. Então, Deus vai dar a melhor solução, a melhor resposta. Então, confie em Deus. Nós temos que confiar em Deus, ainda que seja até o último momento. Uma vez tive um problema e Deus só me respondeu no último momento. Veio a resposta e acabou com aquela aflição, com aquele problema. Mas aquele problema já tinha durado 3 meses e durante uma semana foi a aflição maior. Ou Deus respondia naquela semana, ou então eu estava perdido em relação àquele problema que eu estava a passar. E eu esperei até o último momento para ver até onde é que aquele problema ia e como ia se resolver e se Deus ia tomar parte por mim ou não. Porque se alguma coisa, nós que somos fiéis, você tem que ser fiel a Deus para poder clamar e exigir de Deus as suas promessas. Não é você viver no pecado, você vai colher o resultado do seu pecado. Mas se você está diante de Deus certinho, nos dízimos, nas suas ofertas, na sua vida limpa, se afastando do pecado, abandonando o pecado, é o que agrada a Deus. Então, Deus vai lhe responder positivamente e você não sofrerá dano nenhum. Mas se você pecou, você vai colher claramente e você vai ter perdas. Mas se você é fielmente a Deus e tem uma perda, pode ter certeza que essa perda é para o seu bem. Uma vez aconteceu isso comigo. Fui trabalhar num lugar e fui despedido. E eu perguntei assim, mas eu sou fiel dizimista, então como é que essa situação veio acontecer? Foi a primeira vez, creio eu. E depois, logo, naquela semana, apareceu um trabalho muito melhor, a qual estou até hoje. E ali o Deus me colocou por cabeça. Imagina! Mas naquele momento que eu fui despedido, disse, como é possível? Nunca tinha passado por isso. Então, quer dizer, há perdas que Deus permite, porque aquele lugar não era para você, ou não era para mim. Ao sair na rua, encontrei outro trabalho com alguém que eu já tinha falado antes, muito melhor, a ganhar muito mais, e Deus colocou por cabeça. Vai entender as coisas de Deus. No momento, nós ficamos pensativos. Poxa, até atrás, nós ficamos com aquela dúvida da situação. Mas nós temos que confiar até o fim, mesmo nas perdas. Porque às vezes Deus permite as perdas para nos dar algo muito maior. Mas você tem que confiar e ter coragem, até para perder. Parece impossível, mas é assim mesmo. Até para perder, nós temos que ter coragem. E permanecer firme e esperar a resposta de Deus. Porque se você não tiver fé para perder, você também não vai ganhar. Nem vai subir de degrau. Passou comigo. Não foi fácil. Eu perdi o trabalho e disse assim, e agora? Não é? Claro que ia procurar outro. Não tinha medo disso. Mas aquilo me pegou de surpresa. Foi surpreendente para mim. Então como?
Não faltei nenhum dia, não fiz nada de errado, mas às vezes Deus permite que alguém lá venha te despedir para poder te dar aquele trabalho que você merece. E nós, muitas vezes, não estamos dispostos a passar por isso. Mas Deus permite que venhamos a perder para nos dar algo maior. Por isso, o que Deus requer de nós não é só a fé, mas a confiança. E João aqui, quando o Senhor Jesus disse para ele assim, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João mais tarde vem ensinar através da sua epístola, que não é, todo aquele que nasce de Deus vence o mundo. E é uma verdade. Se você não nascer de Deus, você vai ter dificuldade em vencer esse mundo, porque é muito difícil. Jesus foi e não nos deixou órfãos, porque ele sabia que sem o Espírito Santo não há ninguém que possa suportar. Se com o Espírito Santo é uma grande tribulação, uma aflição, imagina. Por isso, quando o Senhor Jesus subiu aos céus, quando desceu, veio e soprou nos discípulos o Espírito Santo. E depois que eles, já não houve necessidade que ninguém os ensinasse, porque Jesus não estava presente, mas dentro deles o Deus Altíssimo estava presente. E o próprio Espírito é que nos guia, é que nos ensina todas as coisas e não nos deixa cair. Mas você tem que andar fielmente diante de Deus. A única coisa que Deus requer de nós é que nós venhamos a andar como Ele andou. Por isso, penso nisso. Confie em Deus. Você está numa aflição, passando por uma tribulação, você já usou a fé, você já orou, não é? Você já chorou, você não sabe mais o que fazer. No seu casamento, não é? Você não sabe que se vai perder o seu casamento por uma palavra que você falou para o seu marido, ou o seu marido falou para a sua esposa, e você não sabe como resolver essa situação. Você se encontra numa tribulação, no seu trabalho, não é? Falar que você vai ser despedido, você tem contas para pagar, e não pode deixar para trás, você não sabe o que fazer, e você está nessa aflição. Confie até o fim, porque até a última gota Deus pode responder. Confie. Se você confiar, Deus vai lhe dar essa vitória, porque está escrito: deu a Davi e nos dará a nós. E Deus vai lhe restituir. Você que crê, você que confia, você que perdeu muitos anos afastado de Deus, mas você voltou. Deus vai lhe restituir todos os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, que são os demônios. E vai lhe dar tudo de novo e em dobro, porque a honra da segunda casa será maior do que a primeira. Na verdade, essa passagem fala sobre a honra da segunda casa é lá no céu. Mas nós podemos usar, não é? Que a honra da segunda casa, quando nós tornarmos para Deus como o filho pródigo, quando retornou, Deus deu tudo para ele. Colocou um anel de ouro na mão, fez algo que nunca tinha feito pelos seus irmãos que estavam em casa. Então você tem que confiar. Esse é o segredo. Não é só usar fé, confiar, porque vêm as adversidades por aí e nós temos que estar pronto para tudo, tanto para ganhar quanto para perder. Pelo nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus.